E então uma lista de manuscritos, siglas de manuscritos que tem o texto e aqueles que apoiam a variante. Então esse é o aparato crítico. O Novo Testamento interlinear embaixo, ele te dá algum acesso ao texto grego. Não é uma tradução para ser usada, não funciona, ela é toda quadradona. E Jesus, tendo nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes o rei, eis que magos do Oriente chegaram a Jerusalém, dizendo: onde está o nascido rei dos judeus? Vimos, pois vimos dele a estrela em o Oriente e viemos adorar a ele. Então, se eu quero saber como é que é a palavra rei em grego, eu posso olhar a partir da segunda linha ali qual é a palavra, ou como é que escreve Belém em grego. Então eu tenho no final da primeira linha a palavra grega. Vamos em frente. Agora, essa variante textual no livro de Metzger, qual é essa diferença? Ela deu à luz o seu filho, ou deu à luz o filho, ou ela deu à luz o filho dela, o primogênito? Qual é o texto? Aí agora tem esse texto em espanhol. Se você quer a explicação do Bruce Metzger, você tem o acesso em espanhol, mas vejam que é complexo. Vou tentar ler em espanhol. Textos receptos inserta ton antes de Uyon, ciñéndose así a CDKW múltiples minúsculos e agrega. Bom, isso aqui saiu errado porque não está, né? Problema de fonte. O filho dela, su hijo primogênito, frase de Lucas 2:7. La lectura de siríaca sinaítica, ella le dio a José un hijo, está en conformidad con la singular lectura de este manuscrito en el verso 16. Véase la discusión anterior, y con su lectura del verso 21 te dará un hijo que comparte con Circe. Olha, isso aqui é dose para leão. E quem escreveu isso não foi Alfredo Tepox, nosso colega. Quem escreveu isso aqui foi o Bruce Metzger, para especialistas em crítica textual. Agora, vejam na sequência o que faz o nosso colega Roger Olmanson. Ele deixa isso de forma bem simples. O textos receptos, o texto recebido, seguindo vários manuscritos unciais, maiúsculos, e a maioria dos minúsculos, insere o artigo ton diante de uion, diante de filho, e acrescenta a locução seu filho primogênito, que foi extraída de Lucas 2:7. Então você sabe que o texto recebido, que está em Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, vai ser mais longo e que ele tem a seu favor vários manuscritos maiúsculos e a maioria dos minúsculos, e que esse texto vem de Lucas 2. Mas você sabe que o texto tem a seu lado muitos manuscritos unciais de maior peso em crítica textual. Então esse é um exemplo de como esses dois recursos são diferentes. Os próprios tradutores vão ter dificuldade de lidar com um texto como o de Metzger, né, Tepox, mas eles vão talvez ter mais facilidade de entender o que o Olmanson está dizendo. Vamos ver a sequência. Avançando. Lounaida. Agora, para exemplificar o dicionário semântico de Lounaida. Aí diz no texto que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Agora eu gostaria de saber como é que é nascer. Bom, todo mundo sabe o que é nascer, né? Não preciso explicar, mas eu só usei isso como um exemplo. O domínio semântico do Lounaida é processos e estados fisiológicos. Todo mundo nasce, ao nascer a gente sai de um corpo, a gente sai do corpo da mãe. Isso é um processo fisiológico, né? Então, há um subdomínio dentro dos vários processos fisiológicos. Suar, por exemplo, é um processo fisiológico. Existe o nascimento e a procriação. Então, a certa altura, aparece essa palavra que está ali no texto grego. E qual é o significado da palavra?
dar à luz um filho. Como é que se traduz ao português? Dar à luz ou ter um filho. Bem, isso é fácil. E o texto segue, mas no final o Louw-Nida dá dicas para tradutores. Olhem só isso aí. Em todas as línguas existem formas de expressar o nascimento de um bebê. Criança nasce em todo lugar do mundo, eles têm um jeito de falar sobre isso, vários jeitos até. Hoje a gente parir em português, nem todo mundo usa isso todos os dias, né? Embora se trate com frequência de expressões idiomáticas, como por exemplo, agora me desculpem, não sou eu que estou dizendo isso, é o Nida que escreveu, fazer sair um bebê ou fazer um bebê passar entre as pernas. Isso são formas de dizer isso em alguns lugares do mundo, não é no português, evidentemente. Certas línguas têm uma variedade de termos que se referem ao ato de dar à luz, e alguns desses podem ter conotações pejorativas. Logo, é preciso ter cuidado e escolher a formulação apropriada. Então ele chama a atenção, cuidado, não vão com a primeira palavra que te diz. Se você for ler isso depois na igreja, as pessoas vão ficar chocadas, coradas, elas vão ficar, mas o que é isso? Mais ou menos como eu, quando eu via a palavra grávida, eu ficava vermelho de vergonha, porque não se falava sobre gravidez naquela época. Então, certas palavras não dá para usar na igreja, o tradutor tem que levar isso em conta. Vamos em frente? O termo mago, magos vieram do Oriente. Agora, quem eram esses magos? Sabem que o Almeida, na primeira edição de Almeida de 1681, ele colocou na margem, com um asterisco no texto na margem, uma opção, sábios. E na segunda edição de Almeida, alguns anos depois, foi tirado os sábios e foi deixado só magos. E a partir daí nós falamos de magos. O que acontece? Essa palavra, como todas as outras, em qualquer língua, ou na maioria das línguas, é polissêmica, ela significa mais do que uma coisa. Claro. E o Louw-Nida registra isso e coloca a mesma palavra em dois lugares. Ele não coloca a palavra magos e dá dois significados, mas ele a coloca no dicionário duas vezes, por isso ele é tão grosso. Algumas palavras aparecem 5, 6, 7 vezes em diferentes lugares dentro desse dicionário. E ela aparece em 32, 40, o domínio semântico 32, sobre entender, no subdomínio capacidade de entender. E ela aparece também no domínio 53, sobre atividades religiosas, no subdomínio magia. Então note, um mago pode ser alguém que tem conhecimento ou entendimento, ou pode ser um feiticeiro, coisa parecida. O dicionário registra que em Mateus 2 o significado se relaciona com entender. Agora vamos em frente. Magos. O que é um mago? É uma pessoa conhecida por sua capacidade de entendimento fora do normal, baseada na astrologia. Eles não tinham astronomia na época, tudo era mais ou menos misturado, astronomia, astrologia. Entendia-se que tais pessoas reuniam uma combinação de conhecimento profano ou secular com entendimento religioso. Essa é uma transcrição do significado. Agora, como se traduz isso? A gente pode traduzir por um homem sábio e sacerdote, ou então um mago. E o texto que exemplifica é logo depois: alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Em Mateus 2, magoi pode ser traduzido homens sábios que estudavam as estrelas. Essa é a sugestão que o Louw-Nida dá. Qual é o outro mago? Lá num outro capítulo, 53, não mais no 32, ele diz que magos é uma derivação de mageu, praticar magia, alguém que pratica magia e feitiçaria, um mago. E Limas, o mago, se opunha a eles. Atos 13. É um outro significado. Se a língua tem significados diferentes ou palavras diferentes, vai ter que usar a palavra adequada. Agora o comentário para exegese e
tradução, esse aqui, que o Dr. Bratcher traduziu, mas muito mais do que traduzir, ele escreveu um novo comentário. E ao fazer isso, ele fez o seguinte: olhem se isso não pode ser útil para vocês. O título da sessão, ele tem um comentário sobre isso: Os Magos do Oriente. Muito bem, os tradutores que preferem o título da revista atualizada vão usar a mesma palavra que aparece em 2:1. A nova tradução na linguagem de hoje oferece outro modelo. Há ainda outras opções. A visita dos sábios do Oriente, Dios habla hoy, espanhol. Sábios do Oriente adoram o Messias. A Bíblia para Todos, de Portugal. São siglas, eu estou traduzindo. Alguns sábios vêm ver Jesus, francês corrente, francês atual. Alguns homens sábios vêm do Oriente, a tradução italiana. Alguns homens que estudavam as estrelas vêm do Oriente para ver Jesus. Bom, já é quase um discurso, mas é um título. Convém notar que o texto não diz quantos eram. Ou seja, se o tradutor não coloca 3 magos vêm do Oriente, né? O texto não diz isso. Se o tradutor não se deu conta, ele alerta para isso. Deduz-se 3 dos 3 presentes que os ofereceram a Jesus. E o texto também não os chama de reis. Lendas posteriores lhes deram nomes e procedências. Tem mais alguma coisa? Tem. Um outro comentário sobre tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Esse é o texto de Almeida, revista atualizada. Sempre está ali. Esse é o texto base. Esse é o texto que se explica. Esta é a primeira vez que o Evangelho dá o local do nascimento de Jesus. Na seção Mateus 1, 19 a 25, nada é dito a respeito de onde José e Maria estavam quando receberam a notícia de que Maria seria a mãe de Jesus. Por isso, aqui a tradução deve dar alguma informação a respeito de Belém. Talvez seja difícil colocar no texto, ninguém vai colocar no texto, mas talvez uma nota, que ela era uma cidade que ficava uns 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. E uma informação sobre a Judéia, uma das regiões ou províncias da terra de Israel. Então, uma sugestão de tradução: quando Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Isso está implícito ali na comunicação. Não precisava ser expresso, porque os leitores originais sabiam que Belém era uma cidade e que a Judéia é uma região. Mas em alguns momentos as pessoas não sabem, por exemplo, que Corazim e Betsaida são cidades. Então, quando Jesus diz: ai de ti, Corazim e Betsaida, pode dizer: com quem são essas senhoras com quem ele está tão bravo assim? E a Corazim e Betsaida não são senhoras, não são mulheres, mas são 2 cidades. Então, a nova tradução na linguagem de hoje, seguindo mais ou menos nessa linha, ela diz: ai de ti, cidade de Corazim, ai de ti, cidade de Betsaida. Estamos no final. Mago. O que é um mago? Esse é o comentário textual, o comentário para exegese e tradução. Magos traduz um substantivo grego que significa homens que estudavam as estrelas, astrólogos. A palavra grega aparece no Novo Testamento somente aqui e em Atos 13, onde tem um sentido pejorativo de mágico ou charlatão. Uma possível tradução: homens que conheciam muitas coisas porque estudavam as estrelas. Essa é a sugestão que o nosso pai Bratcher nos dá aqui para se traduzir esse termo, se você não quiser usar o termo mago. No Brasil hoje até soa um pouco mal, né? Tem alguns que são magos aqui, mago fulano, mago beltrano. Então, mago, mas no contexto da igreja o pessoal ainda entende do que a gente fala. Nós temos mais alguns recursos úteis a tradutores, também a pastores, que estão aqui rapidamente. Um atlas bíblico do Dr. Paul Lawrence, absolutamente atualizado, todo ilustrado, e que traz também um
bom número de informações sobre a história da igreja, o movimento de missões dos primeiros séculos e assim por diante. É importante ao tradutor ter essa percepção geográfica e também histórica. Então, a Sociedade Bíblica publicou, um custo muito acessível, Atlas, Manual Bíblico. É um compêndio com centenas e centenas de fotos e comentários que ajudam tanto o pastor quanto o professor